Olá pessoal, então, como é que está sendo a quaresma de vocês? Eu que estou aproveitando para estudar muitos documentos da igreja e eu acho que é um convite que o Papa nos faz, né? Que a gente se aprofunde mais na nossa fé, estude bastante. E curioso que quando eu comecei a fazer esses vídeos da querida Amazônia, né? E comecei principalmente a estudar, né? E tentar entender o que a igreja quer nos dizer nesses tempos. Me caiu no colo, literalmente, a Evangelho Nunciande. Vocês sabem disso, que eu já falei em outro vídeo, ela estava numa pilha aqui, eu peguei ela e falei, deixa eu ver o que fala isso aqui, né? O anúncio do Evangelho, né? Já que o Evangelho tem que ser anunciado na Amazônia. Aí fui ler, eu falei, gente, o Papa pegou o Evangelho Nunciande, colou, copiou e colou, ainda elevou alguns temas, né? Porque já se passaram aí vários anos, uma de a Evangelho Nunciande de 75, Querida Amazônia de 2020, mas você vê que durante todas essas décadas o problema continuou o mesmo, né? Esse problema da evangelização dos povos da América Latina, a gente tem a impressão de que tem uma barreira sempre, né? Uma questão política muito arraigada, combatida pelo Paulo VI, combatida por João Paulo II, a gente vai ver aqui nesse vídeo, e por fim combatida pelo Papa Francisco, sim. Então, o que eu entendi é que ele usou a mesma base de combate do João Paulo VI no combate que ele quer fazer. Quer dizer, ele está dando continuidade a um combate que a igreja vem fazendo contra a política inserida dentro da igreja. E é tão curioso que justamente quem não entende ou não lê ou não estuda acaba concordando com tudo que a mídia fala. E o que eu estou prestando atenção, né, que eu tenho sentido, é que justamente por ele estar combatendo o que querem dizer, querem jogar o povo católico contra o Papa Francisco. Ele é só mais um combatente, meus irmãos. Graças a Deus eu tô tendo essa oportunidade de ser esse instrumento para mostrar isso para vocês, né? Porque é tão importante. E aí eu procurando nos documentos, que eu quero ler o documento de Medellín, eu quero ler o documento de Aparecida, ainda não li. E eu quero dizer para vocês nesse vídeo que eu estou estudando ao mesmo tempo que vocês. Eu não sou uma grande conhecedora, né? Eu estou só estudando. Então algumas coisas que eu aprendo eu venho aqui passar para vocês. Tá? Então eu quero começar esse vídeo pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, porque é um vídeo que fala também sobre um combate da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, eu por enquanto, óbvio que vão aparecer mais, eu tive acesso a 4 documentos, tá? Que vieram dessa minha pesquisa. E o primeiro que eu quero ler para vocês, eu não vou ler em ordem cronológica, esse primeiro é de outubro de 2019. A gente tem duas que são do Papa Francisco falando na Colômbia, né, em Medellín, e uma de João Paulo II, que também falou na primeira viagem apostólica que ele fez como missionário, como um papa missionário que ele era, foi também na Colômbia. Então, vamos dizer que esse foco aqui, né, na igreja da América Latina tem se tornado vamos dizer, um ponto de preferência da igreja, né? É um combate, realmente, a gente vai ver aqui. Por conta do 40º aniversário da terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla de Los Angeles, o Papa Francisco, em 3 de outubro de 2019, recentemente, citou justamente essa inspiração, né, que me veio do Espírito para a gente falar do Evangelho Nunciante. Reparem como eu só fui achar isso depois que eu já conectei o Evangelho Nunciante com a querida Amazônia. Vai dizer assim, que na época em que aconteceu, né, a terceira conferência, porque aqui é o 40º aniversário dessa terceira conferência, o Papa Francisco nessa época era provincial da Companhia de Jesus na Argentina, e acompanhei com grande atenção e interesse todo o intenso e emocionante processo de preparação para aquela terceira conferência. Tive presente 3 dados importantes que certamente teriam orientado o evento. Preste atenção como ele já está escolado no problema. O primeiro foi a decisão de São João Paulo II de realizar sua primeira viagem apostólica precisamente ao México. Ou seja, já vinha herdando a preocupação de Paulo VI para a Igreja da América Latina, vocês vão ver no Evangelho Nunciante.
Foi como que a inauguração do seu longo, itinerante e fecundo pontificado missionário. Olha só, o Papa Francisco citando, né, São João Paulo II. O segundo dado que me pareceu fundamental desde o início da preparação da conferência foi a decisão de tomar a exortação apostólica Evangelii Nunciandi de São Paulo VI como pano de fundo e fonte de referência para toda a sua realização. Olhem o que ele vai falar do Evangelho Nunciandi, vejam se realmente não foi uma inspiração nossa, né? O Evangelho Nunciandi é o melhor documento pastoral do período pós-conciliar, veio logo depois do Concílio Vaticano II. E ainda hoje é válido. Em uma recordação pessoal, quando tive que permanecer em Roma por razões alheias à minha vontade, pedi que me trouxessem poucos livros, deveras poucos, somente 7, e entre aqueles havia o meu primeiro texto sublinhado do Evangelho Nunciandi. O meu também está assim, já todo sublinhado. A Redemptoris Mater, de São João Paulo II, né? Mãe do Redentor, né? Com todas as folhas que eu tinha trazido para dar retiros espirituais. E o documento de Puebla, esse documento é um documento que ainda vou ler, gente. Todo evidenciado com diferentes cores. Isto para vos dizer como, naquele momento, acompanhei tudo isto de perto. Prestem atenção. Como repeti muitas vezes para mim, a Evangelii Nunciandi é um documento decisivo de grande riqueza no caminho pós-conciliar da Igreja. Além disso, a Evangelii Gaudium é um elegante plágio da Evangelii Nunciandi. Eu tenho certeza que a querida Amazônia também é. E do documento de Aparecida, esse também quero ler. Sabei-o, ela nasceu dali. A Evangelii Gaudium nasceu da Evangelii Nunciandi. Seguindo o seu sulco e juntamente com o documento de Aparecida surgiu a exortação apostólica Evangelii Gaudium. O terceiro dado importante foi a decisão de tomar como ponto de partida as instituições e opções proféticas da Conferência de Medellín para dar em Puebla um passo em frente no caminho da Igreja Latino-Americana rumo à maturidade. Então, ele já estava no período sinodal, né, o período que estava começando o Sínodo da Amazônia. Ele já estava sinalizando para os bispos que fizeram aquele documento tão complexo e complicado, né, do Sínodo, aquele documento final que era algo até que muitos pontos iam contra, né, o que a igreja tinha ensinado até então. Ele já estava preparando o terreno para dizer: vocês cuidado com o que estão pisando, porque eu estou falando do Evangelho Nunciandi. Já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então ele vai dizer que esse documento de Medellín, ele tinha a intenção de levar isso a uma maturidade, que ele revelou essa maturidade na querida Amazônia. E vocês vão entender. Sei que estáis a estudar os conteúdos da Conferência de Puebla mais significativos. Aí ele pegou os pontos mais significativos, né? A novidade de uma autoconsciência histórica da Igreja na América Latina. Uma boa eclesiologia que retoma a imagem e o caminho do povo de Deus no Concílio Vaticano II. Uma mariologia bem enculturada, quer dizer, usar aquela cultura do povo latino-americano para colocar, né, os ensinamentos sobre Nossa Senhora, né, como estrela da evangelização. Os capítulos mais ricos e criativos sobre a evangelização da cultura e da piedade popular na América Latina. O respeito da evangelização das culturas, né? A crítica corajosa contra a falta de reconhecimento dos direitos humanos e das liberdades que se viviam na região naquele tempo e as opções pelos jovens, pobres e construtores da sociedade. Então, ele exalta o Evangelho Nunciandi. A gente já pode partir para ela, porque aqui o que aconteceu? Ele tem a intenção de seguir aqui na audiência geral, em 13 de setembro de 2017, 2 anos antes, ele diz assim que lá numa viagem que ele terminou essa viagem na Colômbia, um pouco antes do sínodo se realizar, ele esteve na Colômbia, né, 2 anos antes, e ele disse assim que, de modo particular nessa viagem, sentia continuidade com os 2 papas que antes de mim visitaram a Colômbia, o Beato, né, Paulo VI, no caso lá o Beato, em 1968, e São João Paulo II, em 1986. Uma continuidade fortemente animada pelo Espírito, que guia os passos do povo de Deus nos caminhos da história. Vocês entendem que ele, contextualizando isso com Paulo VI e João Paulo II, que inclusive escreveu uma carta contrária à politização na América Latina da igreja,
E Paulo VI, a mesma coisa no Evangelho anunciante. Aqui na Pergunta e Responderemos, número 335, a gente tem a mesma letra de Dom Estevam Bittencourt, citando uma carta que João Paulo II mandou. Eu já aproveito aqui para pegar o que João Paulo II fala. Prestem atenção. Ele teve lá, né, na primeira viagem apostólica dele, em 27 de janeiro de 1979, 4 anos depois de Paulo VI ter publicado a Evangelho Anunciante, né, que foi em 75. Aqui ele já tinha falecido. Então ele vai dizer o seguinte: nós encontramos-nos aqui nesta hora insólita e maravilhosa da história do mundo. Chegamos a este lugar conscientes de nos chamarmos num momento crucial. Ou seja, a história da igreja tem, é o que eu estou dizendo, tem o foco aqui na América Latina como um momento crucial que vem se repetindo pelos pontificados. Reparem nisso. Desejamos relançarmos com a precedente conferência do Episcopado Latino-Americano, que é esse CELAM que chamam, né? Que se realizou há 10 anos em Medellín, em coincidência com o Congresso Eucarístico de Bogotá, e na qual participou o Papa Paulo VI, ou seja, Francisco citando João Paulo II e Paulo VI, João Paulo II citando Paulo VI, né? Viemos aqui não tanto para tornar a examinar, passados 10 anos, o mesmo problema, quando para o rever de modo novo, num novo lugar e num novo momento histórico. Queríamos tomar como ponto de partida o que se acha contido nos documentos e resoluções daquela conferência. O ponto de partida são esses documentos, o documento de Medellín, esses documentos que foram produzidos já por Paulo VI e especialmente o Evangelho Anunciante. Reparem, realizou-se a conferência de Medellín pouco depois de fechado, né, o Concílio Vaticano II, o concílio do nosso século, e teve como objetivo coligir as posições peculiares e conteúdo essencial do mesmo concílio, a fim de aplicá-los e fazer deles uma força orientada na situação orientadora, na situação concreta da Igreja na América Latina. A reunião de Medellín, que intentou ser um impulso de renovação pastoral, um novo espírito em ordem ao futuro, em plena fidelidade eclesial na interpretação dos sinais dos tempos na América Latina. A intencionalidade evangelizadora era bem clara e resta patente nos 16 temas tratados, reunindo em torno de 3 grandes áreas, com seu amor preferencial, mas não exclusivo aos pobres. Ou seja, vamos deixar a questão política de lado, vamos salvar almas. Né? É preferencial aos pobres porque os pobres são de fácil acesso à evangelização, né? Estão despidos de qualquer vaidade e orgulho humano, né? Que o dinheiro traz muito disso. O próprio Cristo falou, não podeis servir a Deus ao dinheiro. É nesse sentido que a igreja está falando. Entretanto, passaram mais de 10 anos e fizeram-se interpretações, às vezes contrárias, nem sempre corretas e nem sempre benéficas para a igreja. Por isso, a igreja põe-se à procura dos caminho esse que a querida Amazônia também está tentando fazer, que lhe permitam compreender mais profundamente e cumprir com maior empenho a missão recebida de Cristo Jesus. E de ao mundo evangelizai, não é isso? Pregar o evangelho a toda criatura. Nesse sentido, tiveram grande importância as sessões do Sínodo dos Bispos, que se realizaram nesses anos, né? A reunião de 1974, que gerou o Evangelho Anunciante, que o Evangelho Anunciante é uma exortação pós-sinodal, assim como a querida Amazônia. Gente, elas estão coladas uma na outra, nesse combate da política dentro da igreja. Vamos ser claros, o combate da interferência das comunidades eclesiais de base, que estão todas politizadas, é esse o combate que os papas vêm tentando fazer aqui na América Latina. Então, ele vai dizer que, nesse sentido, tiveram grande importância esse sínodo, né, realizado por Paulo VI, centrada sobre a evangelização. A querida Amazônia também é centrada sobre a evangelização, cujas conclusões foram coligidas depois, de modo vivo e alentador, pela exortação apostólica Evangelho Anunciante de Paulo VI. Gente, o que eles estão querendo dizer é muito simples. Para se evangelizar essa América Latina, se precisa muito dos leigos, tá? Eu já posso pegar para vocês aqui, deixa eu ler para vocês, o que vai dizer no 89 da querida Amazônia. Nas circunstâncias específicas da Amazônia, especialmente nas suas florestas e lugares mais remotos, é preciso encontrar um modo para assegurar esse ministério sacerdotal. Os leigos poderão anunciar a palavra, ensinar, organizar as suas comunidades, são essas comunidades eclesiais de base, celebrar alguns sacramentos, buscar várias expressões para a piedade popular e desenvolver os múltiplos dons que o Espírito derrama neles.
mas precisam da celebração da Eucaristia porque ela faz a igreja. E chegamos a dizer que nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter sua raiz e seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia. Não existe comunidade eclesial apartada da igreja. Vamos ver no Evangelho anunciante. Se acreditamos verdadeiramente que as coisas estão assim, é urgente fazer com que os povos amazônicos não estejam privados do alimento da vida nova e do sacramento do perdão, né? E aqui, meus irmãos, a gente vê que a participação, acho que é no 89 mesmo, que vai dizer que essa participação dos leigos de anunciar a palavra, de ensinar, ela é protagonista da evangelização, porque onde os sacerdotes não chegam, está lá a comunidade de base, fomentando a fé. Então, vamos partir aqui, antes da gente entrar do 91 ao 98 da querida Amazônia, vai falar dessas comunidades cheias de vida. O Papa intitula assim, comunidades cheias de vida. Que vida é essa? A vida que vem através do Espírito Santo. A vida que vem através da comunhão eucarística, que está aqui no 89 da querida Amazônia. E a vida que precisa sim de sacerdotes, mas que conta com as comunidades eclesiais de base, que são o calcanhar de Aquiles dessa evangelização. Eu vou dizer mais. São o calcanhar de Aquiles de décadas da igreja e são o calcanhar de Aquiles para que aconteça finalmente o Evangelho anunciante e a querida Amazônia e a vontade desses 3 papas. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque prestem atenção, a evangelização ela acontece no contexto humano. Vai dizer 31 do Evangelho anunciante. O homem que há de ser evangelizado não é um ser abstrato, mas é sim um ser condicionado pelo conjunto dos problemas sociais e econômicos. Certo isso, né? Laços de ordem teológica, né? Porque não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção. Querida Amazônia, olha aí. Um e outro abrangerem situações bem concretas da injustiça que há de ser combatida e da justiça a ser restaurada, né? O povo de Deus precisa viver com dignidade nessa terra e na próxima, né? Na Jerusalém Celeste. Laços daquela ordem eminentemente evangélica. Qual é a ordem da caridade? Como se poderia realmente proclamar um mandamento novo sem promover a justiça, né, e na paz o verdadeiro e autêntico progresso do homem? Ou seja, é querido pela igreja o progresso do homem, a vida do homem sobre a terra. Não é posta de lado e vamos só salvar, porque há pessoas com fome, há pessoas marginalizadas, há pessoas sofrendo, há o tráfico de pessoas, há realmente uma exploração e há realmente uma colocação de lado, né? O poder econômico prevalecendo sobre as condições humanas. Isso é uma verdade. É impossível aceitar que a obra da evangelização possa ou deva negligenciar os problemas extremamente graves, agitados sobremaneira hoje em dia, pelo que se refere à justiça, à libertação, ao desenvolvimento e à paz no mundo. É justamente o discurso do Papa Francisco, gente. Se isso porventura acontecesse, seria ignorar a doutrina do Evangelho sobre o amor para com o próximo que sofre ou se encontra em necessidade. O que há de político nisso? Cristo não era político. Cristo era o Salvador, o Redentor da humanidade e queria a nossa felicidade plena. Não era isso? Aí vamos pegar a questão das comunidades eclesiais de base que o Evangelho anunciante tratou depois desse sínodo dos bispos, que falou dessa questão dos povos da América Latina, né? Elas poderão simplesmente prolongar a seu modo, no plano espiritual e religioso, a pequena comunidade sociológica, a aldeia ou outras similares. 58 do Evangelho anunciante, Paulo VI. Ou então elas procurarão se congregar para ouvir e meditar a palavra, para os sacramentos, para o vínculo do ágape. Nessa revista de Dom Estevão Bittencourt, de número 335 de 90, Dom Estevão diz de como que ela surgiu. Ela surgiu em 1960 para possibilitar mais profícuo trabalho pastoral. Foram em parte infiltradas e manipuladas por correntes de pensamento heterogêneas, ou seja, distintas da igreja, né? Ou de índole político-partidária. Então, as comunidades surgiram do vigário de uma paróquia de Potengui, no Rio Grande do Norte. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, eu vou deixar aqui no link. Só vou passando para vocês terem uma ideia. Chamava Monsenhor Expedito de Medeiros. Papa Paulo VI está aqui falando no Evangelho anunciante para o mundo inteiro de um acontecimento que começou no Brasil. E na década de 60, para que ele fez? Para distribuir aos seus paroquianos em pequenos grupos ou comunidade de 15 ou 20 pessoas. Com que intenção? Para que se realizem atos da vida cristã que não necessitem de sacerdote, leitura da Bíblia, orações,
catequese, reflexão comunitária, auxílio mútuo. Periodicamente o vigário passaria em cada comunidade para ir celebrar os atos sacramentais. Aquela comunidade já estava revigorada com a palavra, né? A ideia era valiosa e a ideia propagou-se e deu bons resultados. Por isso que os papas sempre, aqui o Papa Francisco, a partir do 91 da querida Amazônia, fala comunidades cheias de vida, comunidades eclesiais de base no Evangelho no Oceano de 58, porque a ideia foi maravilhosa, a igreja catou a ideia, vou dizer até fundamental para a evangelização dos povos, gente, em todas as culturas. Pegamos agora a Amazônia, estamos com foco na Amazônia, ok, mas esse também trouxe o problema, porque onde estava infiltrada a política era onde? Nesse povo simples e humilde dessas comunidades, que pouco acesso à informação, muitas vezes dominado por sacerdotes de má índole e má fé. Aqui Paulo VI, no Evangelho no Oceano, vai falar exatamente isso, prestem atenção. Em outras regiões, ao contrário, agrupam-se comunidades de base com um espírito de crítica acerba em relação à igreja, que elas estigmatizam muito facilmente como institucional, e a qual elas se contrapõem como comunidades carismáticas, libertas de estruturas inspiradas somente no Evangelho. Evidente atitude de censura e de rejeição em relação a expressões da igreja com sua hierarquia e seus sinais. É isso que a política faz no meio da igreja. Contestam radicalmente esta igreja. A sua inspiração principal bem depressa se torna ideológica e é raro que elas não sejam muito em breve a presa de uma opção política, de uma corrente e depois de um sistema, ou talvez mesmo de um partido, com todos os riscos que isso acarreta de se tornarem instrumentos dos mesmos. A gente viu com os nossos próprios olhos essa profecia que Paulo VI já estava fazendo lá naquela década em que já se observava esse movimento, mas isso veio com muito mais força nas últimas eleições aqui no Brasil. A gente visualizou isso muito bem, né? As comunidades que pelo seu espírito de contestação se separam da igreja, cuja unidade prejudicam, podem muito bem denominar-se comunidade de base, mas em tais casos há nesta terminologia uma designação puramente sociológica, chama isso de abuso de linguagem, intitular-se comunidades eclesiais de base. Essa designação pertence às outras, aquelas que ele elogiou pelo trabalho, aquelas que se reúnem em igreja para se unir à igreja e para fazer aumentar a igreja e não o partido político. Serão lugar de evangelização só quando, em que condições? Quando procure o seu alimento na palavra de Deus e não se deixe enredar pela polarização política ou pelas ideologias que estejam na moda. Evitem a tentação sempre ameaçadora da contestação sistemática e do espírito hipercrítico, né, da igreja. Permaneçam firmemente ligadas à igreja local em que se inserirem, a igreja universal. Mantenham comunhão sincera com os pastores que o Senhor dá à sua igreja e também com o magistério que o Espírito de Cristo lhes confiou. Jamais se considerem como destinatário único ou como único agente de evangelização, mas consciente que a igreja é muito mais vasta e diversificada. Progridam cada dia na consciência do dever missionário e no zelo, né? Demonstrem-se em tudo universalistas e nunca sectárias, nunca divididas, nunca uma igrejinha de comunidade, mas a igreja católica, sob o magistério da igreja, com estas condições exigentes, sem dúvida alguma, mas exaltantes, as comunidades eclesiais de base corresponderão à sua vocação fundamental de ouvintes do Evangelho que lhes é anunciado e de destinatárias privilegiadas da evangelização, como diz também na querida Amazônia. Elas próprias se tornarão, sem demoras, anunciadoras do Evangelho. Gente, com isso eu termino a leitura da Evangelho no Oceano, para a gente pegar um pouco mais, então passar para o nosso tempo, essa mesma luta, né, que o Papa vai dizer aqui, olha, deixa eu pegar o 94, vamos pegar aqui o 94. Uma igreja de rostos amazônicos requer a presença estável dos responsáveis leigos, maduros e dotados de autoridade, que conheçam línguas, culturas, experiência espiritual e o modo de viver em comunidades de cada lugar, né? Porque o Espírito Santo abre espaço para ele, para essa multiplicidade de dons. Isto requer da igreja capacidade para abrir estradas à audácia do Espírito e confiar concretamente, permitindo o desenvolvimento de uma cultura eclesial própria, marcadamente laical, ou seja, as comunidades de base. Portanto, não se trata, no 93, um pouco antes, de suscitar, não se trata apenas de facilitar uma presença maior de ministros ordenados para celebrar a Eucaristia,
seria um objetivo muito limitado se não procurássemos também suscitar uma nova vida nas comunidades. Que nova vida é essa? Diferente da vida que estão levando, muitas vezes, não é isso? Precisamos de promover o encontro da palavra e o amadurecimento na santidade por meio de vários serviços laicais. O serviço laical está ligado à santidade de quem o promove, de quem serve, que supõe um processo de maturação bíblica, doutrinal, espiritual e prática e distintos recursos de formação permanente. No 91 vai dizer que quem preside a Eucaristia deve ter apeito à comunhão, que longe de ser uma unidade empobrecida, acolhe múltipla riqueza de dons e carismas que o Espírito derrama sobre as comunidades. As comunidades de base, ele vai ser específico no 96, sempre que souberam, ou seja, nem sempre souberam, mas sempre que souberam integrar a defesa dos direitos sociais, como diz o Evangelho Nunciante, com o anúncio missionário e a espiritualidade foram verdadeiras experiências de sinodalidade no caminho evangelizador da Igreja na Amazônia. Muitas vezes tem ajudado a formar cristãos comprometidos com sua fé, discípulos e missionários do Senhor como testemunha e entrega generosa, até derramar o sangue de muitos de seus membros. Gente, isso aqui, o que a querida Amazônia está querendo dizer é o seguinte: existe um caminho para a evangelização, esse caminho passa pelas comunidades eclesiais de base, mas não ajam contrariamente ao que diz Paulo VI, não ajam contrariamente ao que diz o Papa Paulo II, não ajam contrariamente ao que está dizendo o Papa Francisco, e a Igreja vai precisar. E aí vai uma colocação minha, né? Como diz Dom Estevão Bittencourt também, citando as preocupações e os anseios que Papa João Paulo II tinha, a Igreja vai precisar ter olhos muito atentos com relação à política dentro da Igreja, né? A manipulação das comunidades eclesiais de base com viés político e não com viés de salvação do homem, né? Que os leigos precisam sempre atuar em conjunto com a Igreja, nunca separadamente. Eu só quero ler uns trechinhos aqui para a gente terminar esse vídeo, que por ocasião da conferência de Puebla, essa evangelização pelas comunidades de base suscitou uma carta, né, em comemoração aos 20 anos dessa conferência, né, ou seja, 20 anos antes dessa mesma carta do Papa Francisco, João Paulo II tinha mandado nessa mesma intenção. Olha a repetição do problema. Em certos lugares, as comunidades eclesiais de base foram manipuladas por interesses político-partidários de tal modo que houve quem tentasse se afastar de uma verdadeira comunhão com os bispos. Ora, tendem a degenerar em direção de uma desordem organizada, ora em direção de um elitismo fechado e sectário. O caminho fecundo seguido pelas SEBs até sua maturidade foi entravado por diversos motivos. Esses motivos que a Igreja vai precisar prestar atenção, porque as SEBs são assemelhadas por vezes a movimentos e não são consideradas como órgãos da Igreja, porque são estruturadas na base do conceito de classe social e negligenciam o aspecto da comunhão, porque têm estruturas de coordenação em nível nacional e regional que na prática chegam a constituir grupos de pressão, contrabalançando a autoridade da hierarquia diocesana, porque as SEBs são concebidas como meio de tomada de consciência e de organização de povo no sentido político-partidário, porque rejeitam a dimensão escatológica do reino de Deus em favor de um projeto histórico. Aí eu vou pegar aqui o que Dom Estevão comentou, no sentido de que o reino de Deus poderia ser instaurado no próprio decurso do tempo, sem necessidade de ulterior expectativa da segunda vinda de Cristo, né? Cortar o transcendente e resolver o problema aqui agora, na justiça social, entre aspas, né? Porque a leitura da Bíblia é reduzida a certos textos em vista de confirmar posições ideológicas preconcebidas. João Paulo II, no 20º aniversário do CELAM, mandou essa carta. É um alerta que vem se repetindo. Frente a essas dificuldades, como pastores, convém reafirmar o compromisso de Puebla. Preste atenção, vai voltar para o Evangelho Nunciante. Como pastores, desejamos calorosamente promover, orientar e guiar as comunidades de base segundo o espírito de Medellín e segundo os critérios do Evangelho Nunciante. O grande desafio suscitado pela nova evangelização encontrará uma resposta das SEBs muito mais eficaz, que mostrará o caminho autêntico da construção da civilização do amor. A construção da civilização do amor que se dá pela evangelização, conhecimento da pessoa de Cristo, amor pela Igreja e vigília, né? Vigia constante sobre o trabalho das SEBs. Esse vídeo também é um alerta, né,
para que as autoridades da igreja também possam sempre estar com esses alertas dos papas sempre em mente na hora de fazer suas atuações nas SEBs. Fiquem com Deus e vamos continuar estudando a querida Amazônia nos próximos vídeos. Até mais, Santa Quaresma!